quarta rodada da fase de Liga da Champions e temos PSG e Bayern de Munique por aqui. Para muitos, as duas melhores equipes da temporada, a gente pode colocar aí também o Arsenal nessa história, mas terça-feira é dia de PSG e Bayern de Munique, muita gente colocando como uma final antecipada, já que seriam as duas equipes melhores neste momento. Vamos analisar um pouquinho esse jogo, especialmente, óbvio, vou falar do lado do PSG, quem está disponível, como é que eu imagino um pouco dessa partida, lembrar como é que a gente teve os últimos jogos entre essas duas equipes e, claro, contar com a sua participação. Já deixa o like por aqui, se puder hypar o vídeo também, ajuda o canal, não custa nada e confere se você está inscrito para não perder mais vídeos por aqui. Seguinte, temos um PSG e um Bayern de Munique que vivem na Liga dos Campeões uma fase muito boa. É verdade que na Liga 1 o PSG está um pouco mais instável, enquanto o Bayern de Munique faz uma temporada impecável. São 15 jogos, 15 vitórias e é o time a ser batido neste momento. Ainda não perdeu, não sabe o que é perder e que tem, obviamente, um jogador inspirado que se coloca aí na briga para ser o melhor jogador do mundo na temporada, mas que a gente sabe que o que conta mesmo é na reta final. Vamos lembrar que na temporada passada, neste mesmo momento, Dembélé não era nem considerado e a gente tinha Salah, talvez, como o grande candidato. Nessa temporada não é só o Harry Kane, a gente também está vendo o Mbappé se destacando, mas a verdade é que neste momento a gente tem um Bayern de Munique que faz um belíssimo início de temporada com individualidades também muito interessantes. É um Bayern de Munique que, na minha opinião, vem crescendo coletivamente com o Kompany. Obviamente não acompanho tanto quanto acompanho o PSG, mas a gente percebe um crescimento coletivo dessa equipe, especialmente do que eu percebi na questão da construção de jogo. A saída de bola hoje do Bayern de Munique me parece um pouco mais segura, um pouco mais construída do que anteriormente, mas pode ser uma percepção de quem não viu tantas partidas assim, mas é a percepção que eu tenho tido. É um Bayern de Munique que precisa de mais testes nessa temporada, porque, claro, assim como o PSG tem um nível de enfrentamento mais baixo na Liga 1, e é verdade que não está indo tão bem nesse sentido, tem muitas lesões, o Luiz Henrique tem colocado em campo muitas vezes um PSG C, a gente pode falar assim, isso faz diferença, obviamente, mas o Bayern de Munique também tem essa questão na Bundesliga. Não tem um adversário na mesma altura, tem goleado os seus adversários, mesmo aqueles que são de segunda prateleira, né, não são tão fracos assim, vem de 3-0 com o Bayer Leverkusen, o próprio Dortmund já venceu também, mas se a gente pega, por exemplo, o Bayer Leverkusen como parâmetro, o PSG fez 7 gols nesse Bayer Leverkusen. Então deixa claro que não é um adversário que coloca tanta força assim para esse Bayern de Munique. O Bayern de Munique, inclusive, nem jogou titular, o ataque não foi o ataque titular no final de semana. Então, é uma equipe que eu acho que precisa ser testada ainda, que precisa ter confrontos mais importantes e em momentos mais chaves na temporada, né? O Bayern de Munique tem um caminho nessa Liga dos Campeões que agora sim tem 2 confrontos que a gente vai entender em que prateleira realmente este Bayern de Munique está, porque vai enfrentar o PSG agora. E a próxima rodada de Liga dos Campeões é o Arsenal. Então, acabei de citar aqui no início do vídeo que talvez sejam as 3 melhores equipes neste momento da temporada. Então, é para a gente entender onde que esse Bayern vai estar. O Bayern, até então, né, ele está 100%. Assim como o PSG, ele enfrentou o Pafos, o Bruges e o Chelsea. O Chelsea, sim, é um adversário, obviamente, mais complicado, mas o PSG teve, na minha opinião, adversários, assim, na verdade, bom, teve a Atalanta, o Barcelona, obviamente, e o Bayer Leverkusen. Então, o PSG, talvez ele não tenha sido tão testado nesta temporada, mas ele é uma equipe que você tem um recorte maior em que você confia, né? Estamos falando do atual campeão e da melhor equipe de 2025. Então, e aí tô pegando o ano inteiro realmente, né? O final da temporada passada e o início dessa temporada quando a gente pega na Liga dos Campeões. E assim, fez grandes partidas contra todos os seus adversários. Adversários que, para mim, têm um nível um pouco mais alto do que o Bayern de Munique enfrentou. Então, por isso, o PSG merece mais crédito, para mim, nesse momento, do que o Bayern de Munique, mas vamos ver se na partida é algo que pode acontecer ou não. Ainda quero falar aqui
da disponibilidade, um pouco de como o PSG vai jogar e, obviamente, também relembrar alguns confrontos. Se você está aí até agora, não esquece de deixar o like e comentários. Quero palpites, aliás, de vocês. Vou dar meu pitaco aqui para o jogo nos comentários também. Se inscrevam no canal. Seguinte, o PSG tem um desfalque importante no ataque, que é o Désiré Doué. Obviamente seria titular nesta equipe. E tem uma dúvida, é uma coisa meio estranha do Dembélé, porque ele tem uma lesão no início de setembro, ele volta nas 2 partidas anteriores, mas ele ainda não volta como titular, ainda está sendo ali administrado. E no jogo passado, as câmeras da Ligue 1 pegaram no fim do jogo ele falando para o Hakimi que estava sentindo dor na coxa, que era onde ele estava tendo a lesão. Então, a sensação é que pode ser que ele não comece como titular deste PSG, e aí a gente vai entender se é isso mesmo. Tem essa dúvida aí, e tem a dúvida do Fabian Ruiz no meio-campo, que também se lesionou, ficou algumas semanas fora, jogou no final de semana, entrando no segundo tempo, né? Então ainda não fez uma partida como titular, e a gente vai entender se o Luiz Henrique vai, não sei se é arriscar, mas o quanto que ele tem de minutos para poder começar como titular ou não. Então o PSG deve ir a campo com Chevalier no gol, Hakimi, Nuno Mendes, tudo certo nas laterais, dupla de zaga titular com Marquinhos e também com o Pacho. E aí no meio campo a gente fica na dúvida de Vitinha e João Neves disponíveis, e ou Fabian Ruiz ou quem sabe o Zaïre Emery, que inclusive, vale dar o destaque aqui, faz um bom início de temporada, tá? Melhor do que a reta final, em especial da temporada passada, em que ele decepcionou bastante. E aí lá na frente a gente deve ter o Dembélé ou uma opção aí do Mayulu, caso o Luiz Henrique não queira começar com o Dembélé, o Barcola e o Kvaratskhelia. Esse deve ser mais ou menos o ataque do PSG. Pelo lado do Bayern, o Kompany não tem grandes desfalques, tirando aqueles que a gente já sabe que são o Musiala e o Alphonso Davies, mas do que ele tem mostrado, do que ele tem hoje disponível, né, num período mais curto, porque esses 2 jogadores são períodos mais longos de lesão, a gente sabe disso. Ele tem todos os jogadores à disposição, inclusive com Harry Kane, que eu não preciso nem trazer aqui o quanto que faz uma grande temporada, mas o Olise também fazendo um bom início de temporada, o próprio Luiz Dias também, é uma equipe que repito, tem, para mim, evoluído bastante coletivamente. E aí, a última coisa que eu quero falar é que é engraçado que isso foi citado na coletiva do PSG, tanto pelo Vitinha quanto pelo Luiz Henrique. O Vitinha, em especial, falou mais da partida, porque ele concorda que são as 2 melhores equipes da temporada, mas aí ele lembra que, no meio do ano, o PSG venceu este Bayern de Munique por 2-0 no Mundial de Clubes, uma muito boa partida, inclusive, e uma partida que acho que o PSG teve bons momentos, conseguiu o resultado, mas, por exemplo, não teve mais posse de bola, que é algo que o PSG normalmente tem, assim como não teve há um ano na derrota por 1-0 nesta mesma fase de liga. O Bayern de Munique venceu esse PSG, ainda era aquele PSG que não tinha eficácia, que ainda não tinha encontrado seus melhores jogadores, o próprio Dembélé. O Dembélé foi expulso, inclusive, naquela partida. O Bayern de Munique vence por 1-0, mas foi um jogo equilibrado. Acho que o Bayern foi melhor naquela partida, mas não foi um jogo em que muita gente, inclusive, esperava um atropelo do Bayern de Munique. Não foi. Eu imagino uma partida de muita intensidade, de espaços, mas não imagino, apesar das 2 equipes terem muitos gols, um jogo de muitos gols. As últimas partidas entre Bayern de Munique e PSG não são partidas de muitos gols. Vou pegar o recorte muito curtinho, porque são quase os mesmos jogadores. 1-0 do Bayern de Munique na temporada passada e o 2-0 no Mundial de Clubes nas quartas de final. Então, o meu palpite, vou misturar os 2 resultados e vai ser 2-1 para o PSG. Não me surpreende o Bayern de Munique vencer. A gente está vendo uma equipe que realmente faz um grande início de temporada, mas que a gente ainda precisa fazer esse teste. No caso do PSG, não acho que precisa tanto fazer esse teste. E aí, voltando para a coletiva, Luiz Henrique foi questionado como parar esta equipe que ainda não perdeu, que enfim, faz muitos gols e tal. E aí o Luiz Henrique fala assim, olha,
Na Liga dos Campeões, a gente fez um gol a mais que eles. Então, vocês deveriam estar perguntando para o técnico do Bayern de Munique como parar o PSG, que é uma equipe que marcou um gol a mais que vocês. Claro que ele falou na brincadeira, mas faz sentido. Eu acho que esse PSG é um PSG mais testado e aprovado, né? Esse PSG precisa ter mais crédito do que o Bayern de Munique, mas não seria uma surpresa se esse Bayern de Munique, com este início de temporada, vencesse o PSG. É um jogo aqui no Parque dos Príncipes, então acho que isso dá uma vantagenzinha a mais ali pro PSG. Eu diria que é um 60-40 para o PSG, tá? Vou dar aqui o meu palpite de 2-1 para o PSG, mas repito, acho que vai ser um jogo equilibrado, não acho que vai ter atropelo e não acho que será um jogo de muitos gols. Será? Vamos descobrir. Jogo nessa terça-feira, obviamente cobertura completa da TNT. Esse jogo vai estar no Space, tá, gente? Além de todos os jogos estarem lá na Max para vocês. Liga dos Campeões, não sai do vídeo, atenção! Deixa o like, se inscreve no canal e comentários. Quero os pitacos de vocês para essa partida. É isso, gente, e depois do jogo tem vídeo de análise por aqui também.